Vamos então para a palavra, Mateus 6, isso, do 9 ao 13. Nós vamos falar sobre, o tema da mensagem é Entendendo o Reino de Deus. Presta bastante atenção, vocês vão ouvir coisas aqui, que talvez nunca ouviram, porque são coisas para estudo. Eu estou trazendo os estudos para o culto de domingo mesmo, né? Então, eu não quero que os irmãos entendam, né? Esse pastor, né? Porque eu falo bem lento, devagar, mostro os versículos. Mas, irmão, se você prestar atenção, não deixa cair uma vírgula, abre bem o teu ouvido, teu coração. Hoje é só a introdução desta mensagem. O orgulho, né? O meu filho falou assim, o Rafa, pai, mas e a mensagem do orgulho? Eu falei, filho, aquela mensagem do orgulho, eu posso pregar ela o resto do ano aqui, vai até dezembro pregando, não tem fim, não acaba. Então eu falei, os irmãos já entenderam, né? 2 meses eu pregando sobre orgulho já deu para entender, né? Então agora vamos para um outro assunto, que eu tenho certeza, irmãos, que esse assunto vai edificar muito a fé de vocês, como edificou a minha. Em momentos difíceis, a compreensão, o entendimento da palavra, irmãos, muda muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só um pouquinho, segura o verso 10 aí, volta lá o 10. Esse é o tema, esse é o versículo base. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode ir o 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Irmãos, a Bíblia fala muito de reino, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Presta bastante atenção, não converse, não ande. Aproveitando, irmãos, eu estava conversando com os pastores ali, nossos próximos passos aqui agora vai ser climatizar a igreja. Então, nós vamos trocar esses tijolos vazados aí, colocar um blindex, mas tenham paciência, tá bom, irmãos? Tenham paciência, ainda bem que não está aquele verãozão bravo, né? Tá ameno, né? Eu vim de paletó, mas é impossível usar, eu deixei lá. Glória a Deus. Meus irmãos, presta atenção nisso. A Bíblia fala mais de 900 vezes do reino. O que é um reino? Nós aqui do Ocidente, nós perdemos o conceito de reino, porque a gente vive numa democracia, e a gente está acostumado com a democracia, que é uma forma de governo, e a monarquia, né, que é um reinado, é uma outra forma de governo. Existe o parlamentarismo, existe ditadura, a democracia, a monarquia. Então os homens vêm, ao longo da sua história, os homens vêm experimentando modelos de governo. Por quê? Primeiro, não é possível ficarmos sem governo, senão vira anarquia. Então é preciso ter um governo no país, na nação, em casa, na igreja. Irmãos, eu espero poder mergulhar nesse tema aqui e extrair o máximo de ensinamentos possíveis para nossas vidas. Como nós vivemos uma democracia, democracia demo é povo, democracia é governo, é o governo do povo. Então o povo que manda. Então nossa Constituição está lá, né? Que o governo, todo o poder emana do povo, para o povo, né? E é do povo.
E aí nós estamos inseridos nesse contexto de governo, aí a gente não entende como é que funciona o governo de Deus. Como que Deus reina? E a gente vai misturando as coisas. E na democracia, por exemplo, se o presidente ele emite um decreto, ele faz um decreto, o legislativo pode vetar. Não concordamos com isso e acabou. Aconteceu agora. O presidente tinha um projeto, o legislativo vetou. Aí volta, ele pode mandar de novo e veta de novo. Ou o contrário também, o legislativo pode fazer uma lei e o presidente veta. Aconteceu muitas vezes. E tem as emendas. E isso é uma democracia. Agora, numa monarquia absoluta, a palavra é do rei. E ninguém veta. E ninguém derruba. E ninguém revoga. Aleluia, já vão traçando um paralelo aí. Aleluia. Não tem como atualizar a palavra do rei. A palavra do rei ficou velha, precisamos atualizar. A Constituição a gente atualiza. A nossa Constituição do Brasil é de 88, já estão achando, já não serve mais para esse momento da história. Ela já envelheceu, a cultura mudou, o jeito de fazer as coisas mudaram, então precisa estar mudando também. Então nós temos esse hábito, porque nós vivemos debaixo de uma democracia, o que não está bom a gente muda. Uma lei que a gente não concorda, a gente vai, protesta, vai para a rua e vai protestar para mudar, porque é o povo que manda. Então nós estamos habituados com isso. Mas numa monarquia, a palavra inicial e final é do rei. Já vamos traçando um paralelo aí. Todo rei tem lei, todo reino tem leis. E precisamos obedecer às leis do reino. E se uma pessoa não obedece à lei do reino, ela não pode ser súdito daquele reino. O rei, ele tem o domínio de tudo. Então, o reino dos céus, o governo de Deus é um governo monárquico. É um reinado. Não é uma democracia. Não é uma aristocracia. Não é uma oligarquia. É um reinado. E todo rei, todo reino, ele tem algumas coisas. Por exemplo, vai guardando isso aqui, irmãos, que depois, se eu não conseguir falar isso hoje, ao longo dos domingos, Deus nos permitir, nós vamos discorrendo isso aqui. Todo rei, ele tem um conselho, que são as pessoas mais próximas dele. São aquelas pessoas que estão na intimidade dele. São aquelas pessoas que frequentam a sala do trono. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Ele tem os súditos longe, que nunca viram a face do rei. Mas tem aqueles súditos que estão bem próximos do rei e que vê a face do rei todos os dias. Isso a Bíblia chama de conselho secreto do Senhor. Salmo 25, 14, fala dessa intimidade, desse conselho secreto. Jeremias fala do conselho de Deus, que esteve no conselho de Deus. Então esse conselho de Deus é uma sala de reuniões, onde decretos são firmados,
decisões são emitidas, e existem pessoas no reinado que está bem próximo do rei, está no conselho do rei. Vamos ver, Salmo 25, Salmo 25, 14. Pode colocar para mim aqui, ó. Olha lá. Algumas traduções diz o conselho do Senhor, outra diz a intimidade do Senhor, e nessa tradução aqui, que é a fiel, corrigida fiel, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, num reinado, vai traçando um paralelo aí, num reinado, existem pessoas que estão muito próximas do rei. Tem pessoas que estão longe do rei. Aquelas pessoas que estão próximas no conselho, Jó fala isso, eu estava pesquisando hoje, irmãos, tem muitas referências, mas eu vou dar mais uma referência para os irmãos, para a gente já ir para frente. Jeremias 23, 18 a 22. Olha só, o profeta, que fazia parte do conselho, olha lá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, pode ir, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, irmãos, esse aqui são apenas alguns versículos. Aqui de Jeremias, né, Deus está falando que Deus tem um conselho, e alguns profetas que não estiveram no conselho de Deus, naquela reunião secreta, íntima, saíram falando coisas que Deus não mandou falar, saíram profetizando coisas que Deus não autorizou. E aí Deus fala de novo: se eles estivessem no meu conselho, eles ouviriam a minha palavra, eles entenderiam os meus desígnios. Então muita gente, irmãos, não entende os desígnios de Deus, está perdido, está completamente desorientados, porque não frequentam o conselho de Deus, a intimidade de Deus. Mas vamos para frente. Todo reinado tem um território, guarde bem isso, irmãos. Mais para frente nós vamos discorrer a respeito disso. Tem um território onde o rei, ele tem a sua jurisprudência, onde ele manda. O nosso rei, a Bíblia diz no Salmo 24, que toda a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. É direito dele por criação. Tudo é dele, criado por ele, para ele. Glória a Deus. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Toda a criação está sujeita a Deus. Ele é o Rei da glória. Toda a criação se ajoelha diante dele. Aleluia, aleluia. Todos se ajoelham, se prostram diante do Rei. Quando a gente tem isso em mente, irmãos, a gente entende isso, que nós servimos a um Rei, a um Senhor, nos aproximamos dele agora de uma forma diferente. E mais para frente eu vou dizer para vocês que nós não somos apenas súditos,
Nós somos príncipes. Nós somos filhos do rei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ou seja, o nosso privilégio é muito maior. Os nossos direitos são muito maiores do que a gente imagina. Mas nós vamos discorrendo isso. O reino tem uma lei, como eu já falei para os irmãos, justiça. A palavra do rei é irrevogável. Ninguém discute com o rei. Nós temos um caso na Bíblia de um rei que foi enganado porque os inimigos de Daniel queriam matá-lo e não sabia como. E aí descobriu que Daniel orava 3 vezes por dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Então eles pensaram, falaram, só tem um jeito de pegar esse homem. Problema ele não tem, ele não rouba, ele não mente, ele não tem corrupção no currículo dele, não tem como pegar ele em nada, ele é íntegro. Daniel era um primeiro-ministro e ele tinha uma vida reta, e não tinha dolo na vida dele. Tanto é que vasculharam a vida dele, não acharam nada. E aí foram achar na religião dele, na forma de adorar. E aí eles foram para o rei e disseram, decreta, rei, faz uma lei, que durante 30 dias é proibido qualquer pessoa orar a qualquer Deus, a não ser para o Senhor. Que todo pedido seja feito para o Senhor, que todos se prostrem diante do Senhor. E quem desobedecer, seja lançado na cova dos leões. O rei ficou com o ego cheio. Por isso, irmãos, a monarquia, ela é muito perigosa para os homens. Porque é um poder absoluto do rei. E na Revolução Francesa, em 1789, aquelas pessoas que se revoltaram, eles mataram padres, bispos, a guilhotina, milhares de bispos, de freiras, mataram o rei, a guilhotina, mataram a rainha, a Antonieta, mataram, a guilhotina correu solta, porque eles disseram, não pode ter um governo de um homem, e não pode ter religião atrapalhando, nós não queremos isso. E essa Revolução Francesa, ela perdura até hoje. É só dar uma olhadinha lá na abertura das Olimpíadas, vocês vão ver lá o que aconteceu. E aí quando pegaram Daniel orando, prenderam Daniel e levaram para o rei aqui, ó, dobrou o joelho. Ele transgrediu o mandamento do rei. E o rei não podia revogar. O rei não podia salvar Daniel, porque ele assinou a lei. E ele não podia desfazer o que ele tinha feito. O nosso rei, irmãos, diz que as suas palavras passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esta é uma palavra eterna, irrevogável. Queira os homens aceitarem ou não, essa é a constituição do reino de Deus. Essa é a lei de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E os irmãos conhecem a história de Daniel. Só para os irmãos terem uma ideia a respeito da lei, Deus tirou um povo de Israel, do Egito, que era um protótipo do reino. Depois eu vou esclarecer mais para os irmãos isso. E lá no deserto, Deus deu uma lei para Israel. Durante 1 ano e meio, Deus foi preparando aqueles escravos para serem reinos, reino de Deus, para andar com o rei dos reis. Os irmãos querem ver só uma coisa? Ó, vem comigo lá em Levítico 25, 23 a 28. Levítico 25, 23 e 28. Também
a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos. Tá bom aqui, irmãos, eu vou só explicar, não vou ler até o 28 não, para te ganhar tempo. Só vou explicar. Esse é um conceito, depois eu vou desenvolver melhor esse conceito com os irmãos. Mas é um conceito importante. Quando Deus deu a terra de Canaã para aqueles escravos que saíram do Egito, filhos de Abraão, Deus falou para eles o seguinte, ó, vocês vão entrar na terra, vocês vão receber heranças, porções de terra, cada um com a sua tribo. Mas tem uma coisa, vocês não podem vender a terra, porque a terra é minha. Num reino, tudo pertence ao rei. Toda a terra é do rei. E era isso que Deus estava falando para o povo dele, de Israel. E quando vocês, depois, em casa os irmãos veem, estudem isso aqui, e por acaso vocês tiverem alguma dificuldade financeira, contraírem alguma dívida, vocês não podem vender essa terra. Vocês vão arrendar essa terra. Primeiro, se você tiver um parente para resgatar e pagar a dívida por você, um parente mais próximo, era o resgatador, o remidor. E se caso não tiver parente para resgatar, você vai trabalhar, vai ser escravo, e essa terra, no ano do jubileu, mais tarde eu volto nisso aqui, no ano do jubileu, a cada 50 anos, zera tudo, toda a dívida é cancelada, e aquelas pessoas que entregaram terra para pagar a dívida, agora, no ano do jubileu, aquela terra volta para ele, é restituída para ele. Essa mensagem do jubileu, irmãos, é linda, maravilhosa, e depois eu vou explicar mais para os irmãos a respeito disso, mas só para os irmãos entenderem, Deus está dizendo que tudo é dele. Nada aqui é nosso. Nada. Quem é súdito do reino precisa entender isso. O que é do rei, é do rei. Senão, você não é súdito, você é um religioso. Você não está servindo o rei. Quer ver só? Lucas 6, 46 a 48. Agora nós vamos ler os 3 versículos. 6, 46 a 48. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, a lei do rei, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É isso. Toda a palavra de Deus, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. A gente não tem que discutir com ela. Senão nós não somos súditos do reino. Nós somos apenas religiosos, que uma parte que interessa a gente cumpre, e a parte que não interessa a gente não cumpre. O reino, existem chaves. Vamos falar mais tarde dessas chaves. Nós vamos ter uma mensagem só das chaves do reino. E são chaves que abrem e fecham. E tem muita gente que diz que faz parte do reino,
tem as chaves, mas não sabe abrir. Por exemplo, uma chave ou perdão é uma chave que abre portas. Abre porta de cura, de libertação. E isso é uma palavra do rei. Se você não perdoar, você não pode orar. O rei nem ouve a tua oração. Por quê? Está trancada. A porta do reino está fechada para quem não perdoa. Aí a pessoa diz, eu não consigo perdoar. É porque você não faz parte do reino. Porque se você fizer parte do reino, você vai ouvir a palavra do rei e vai cumprir. Aí você pode dizer, Senhor. Senhor é dono, proprietário. Como que ele é Senhor se você não obedece à palavra do Senhor? Então não é o seu Senhor. Teu Senhor é outro. Aquele que se submete ao senhorio de Cristo. Ele vai cumprir a palavra do reino. Se você é filho do rei, você vai fazer a vontade do rei. Uma outra chave que fecha, briga com o cônjuge. Se vive em pé de guerra com o teu cônjuge, a Bíblia fala, está fechado. Tuas orações estão impedidas, céu está fechado. Acerta, corrige. Senão, tudo que você faz é religiosidade. É uma vida de religioso. Irmão, o pior inimigo do reino são os religiosos. Porque eles se parecem. Se parecem filhos do reino, mas não são. Eles se vestem. Eles, por fora, a casca é parecido. Jesus, ele fala que o reino do céu é semelhante. Aí ele conta a história do trigo e do joio. Ele está falando do reino. Se você pegar o trigo e o joio e colocar do lado, eles são parecidíssimos. Mas se você apertar o joio, se você esmagar o joio, ele esfarela na sua mão e não sobra nada. Se você pega o trigo e aperta, esfarela, vai sair o grão, glória a Deus, o fruto. Aleluia, glória a Deus. Os filhos do reino, quando eles são apertados, quando eles são provados, aleluia, aparece o fruto na vida deles. Mas aqueles que são joio, que não são filhos do rei, aleluia, esses vão desfazer tudo, não tem nada, é somente aparência. O maior problema de Jesus aqui na terra não foi com os pecadores. As palavras mais duras de Jesus não foi para pecador. A palavra mais dura de Jesus foi para religiosos. Ele dizia, ai de vós, que estão diante da porta do reino, depois nós vamos ver isso, não entra e não deixam os outros entrarem. Ai de vós, que parece filhos do reino, que parecem, mas não são. Aquelas pessoas que não podem descuidar, já está num site pornográfico. Não é filho do rei, não. Não é filho do rei, não. Aleluia, o filho do rei é santo, porque o pai é santo. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai mostrar se é filho do rei quando você está sozinho. Aleluia, o que você está fazendo quando não tem ninguém olhando, quando ninguém está te vendo. Aleluia, aí você vai saber se você é filho do rei ou não, porque o rei está te vendo. O rei está te olhando. Só mais uma lei do rei, do reino. Mateus 5:9. Vamos falar de bastante leis do reino. 5:9.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa palavra, irmão, é só isso aqui. Eu vou só também pincelar aqui. Essa palavra, pacificador, no inglês é peacemaker. Traduzindo assim, é um fazedor de paz. É uma pessoa que faz a paz. Ou seja, se o outro não tem paz com você, você não precisa falar, eu não fiz nada, então deixa ela que se vire para lá. Se você é um fazedor de paz, você vai lá e constrói pontes. Aleluia, você vai lá e resolve. Você vai lá e corrige. Aleluia, porque só assim você é filho de Deus. Filho de Deus é pacificador, é fazedor de paz. Se alguém não tem paz, ele vai e constrói paz. Ele faz a paz. Ele não fica esperando o outro ter paz. É ele que tem paz. Aí ele é filho de Deus. Vai testando aí. Você é um pacificador? Ou gosta de briga? Ou gosta de confusão? Ou gosta de contenda? Um reino, mas hoje é só a introdução, né? Um reino tem uma sucessão. Como eu disse, irmãos, o presidente, nós estamos acostumados com o sistema presidencialista. O presidente a gente escolhe, a gente vota nele. Não gostou, vota, tira. Outra eleição, troca. E no meio do caminho, se não gostou, impeachment. Olha, no meio do mandato dá para tirar. Porque no Brasil já tiraram 2, né? Acho que 3, parece. Lá antes também, além da Dilma e do Collor, parece que teve outro também que impeachmentaram, não lembro agora. Então nós estamos acostumados com isso. Não gostou, tira. Não gostou, vota em outro. Mas o reinado não é assim. O reinado é hereditário. Passa do pai para o filho. Aleluia. Se ele nasceu príncipe, rei ele será. Aleluia. Glória a Deus. E só pode tirar ele se for através de uma rebelião. Só pode tirar o príncipe, o rei, colocar o outro, se for através de uma revolta. Do contrário, é de geração em geração. Por isso que diz a Bíblia que o seu reinado é eterno. Tem como tirar. Tem como destronar Deus. Já tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um reino tem uma cultura, tem uma língua. E quando um rei, ele vai expandir o seu reinado, abrir colônias, por exemplo, como no Brasil, lá em Portugal, lá na Europa, o rei decidiu que deveria expandir o reinado dele. Aí ele mandou exploradores para procurar terras. Depois nós vamos falar sobre isso. Isso aqui é só uma introdução. Todos os pontos que eu falei aqui, depois eu volto. Para expandir o reino. Para conquistar terras para o rei. Aleluia. Aleluia. E aonde os colonizadores chegavam, eles traziam a bandeira do reinado deles, da coroa real. Aqui na América do Sul, a Espanha colonizou quase toda a América do Sul. Só o Brasil que não, que foi colonizado por Portugal. A França colonizou uma boa parte do mundo. A Inglaterra, coroa britânica, também colonizou muito. E é interessante que, guarde bem isso, a colônia
era a terra do rei, jurisdição do rei. O rei de Portugal estava lá em Portugal, lá na Europa, milhares de quilômetros daqui, mas ele mandava aqui. Era ele que dava as ordens a respeito das terras aqui. Ele não estava aqui, ele estava lá. Aleluia. Mas os súditos que estavam aqui tinham que obedecer a ordem dele de lá. Os decretos do rei de Portugal. Eu vou falar depois da expansão do reino de Deus. O reino tem militar, tem um exército. Todo o reinado tem um exército armado para conquistar territórios, para debelar rebeliões, para controlar situações. E o reino dos céus também tem soldados armados com espadas. Aleluia, são anjos poderosos. O reino dos céus tem um exército. Aleluia, já vou adiantando, irmãos. Esse exército está a nosso dispor. Aleluia, Deus mandou esse exército para controlar a igreja, para proteger a igreja. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Cada um de nós tem um soldado. A Bíblia diz que ao derredor está o diabo rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Ao derredor, mas ao redor, entre nós, o inimigo, tem um anjo com a espada desembainhada. Aleluia, glória. A gente não pode ver esse soldado, mas ele está a serviço do rei. E o rei diz, quando nós nos convertemos: vai lá, anjo, e guarda o meu filho, guarda ele aonde ele estiver. Aleluia, aonde ele andar. Aleluia, seja a sombra direita dele. Por isso que a Bíblia diz, irmão, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pelo menos o nome de 2 anjos a gente conhece. Bondade de um lado e misericórdia do outro, que segue todos os dias da nossa vida. Sol não molestará de dia, nem a lua de noite. Irmãos, vai guardando isso. Vai guardando isso. E para encerrar aqui, a semana que vem a gente continua. Todo rei, ele quer expandir os seus domínios. Ele quer colonizar. Então eu vou dar aqui para os irmãos uma chave, para a semana que vem a gente continuar. Deus criou os céus. Lá nos céus os anjos. O trono de Deus está nos céus. Por isso que nós oramos: Pai nosso que está nos céus. Lá é o reino, e a Bíblia fala do reino dos céus. O reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. O reino do nosso Deus, ele tem um endereço, os céus. Ele está nos céus. Aí um dia, Deus quis expandir o seu reino. Ele quis aumentar o seu reino. Aí ele criou a terra. Formou a terra. Alguém precisava cuidar da terra. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, traçando aqui um paralelo. Portugal, que é um reino, quando Portugal mandou os colonizadores aqui para o Brasil, durante um tempo, o Brasil ficou sem um governo aqui. Os colonizadores que chegavam, os portugueses chegavam, e estava aqui meio que bagunçado. Aí o rei tentou arrumar essa bagunça. O Brasil muito grande, guarde bem isso. Aí foi criado no Brasil as capitanias hereditárias, uma coisa lá da 4ª série. Foram criadas 15 capitanias no Brasil, era uma faixa de terra que ia do litoral até o interior.
Então o Brasil era assim, uma listra assim, com 15 listras, com faixas de terras enormes. E cada faixa de terra dessa, o rei de Portugal deu para um donatário, para um português, para um nobre cuidar. E aí, durante os anos, teve uns problemas, e só 2 capitanias se deram bem, a de Pernambuco e a de São Vicente. As outras não ficaram muito bem administradas. Aí o rei mudou, em 1534 o rei mudou, o rei Dom João III. Ele mudou e mandou um governador para cá. Um português, um governador, um nobre, lá da corte dele, ele mandou para cá. Tomé de Souza, 1534. Ele fundou Salvador, e Salvador, lá na Bahia, foi a primeira capital do Brasil, e o primeiro governo geral do Brasil foi lá. Então, Tomé de Souza era o governador. Ele mandava no Brasil, debaixo da ordem de Dom João III. Assim que os reinos fazem. Aí Deus, agora vamos para o nosso paralelo, Deus, ele criou os céus, onde ele mora, onde está o trono dele, os anjos estão lá, toda a corte real lá no céu, e ele expandiu e criou a terra. Aí ele precisava de alguém para governar a terra. Glória a Deus. Eu só vou aqui, irmãos, e nós já vamos parar. Precisava de alguém para governar a terra. Deus criou Adão. Aqui tem um versículo. Vamos ver aqui comigo, ó. Gênesis 1:1. Eu já vou terminar. Semana que vem eu continuo daqui. Gênesis 1:1. Olha lá. No princípio criou Deus os céus, está no plural, e a terra. Esses céus, está falando do céu, dos céus, onde Deus está, o céu das estrelas, aonde nós vemos aqui o céu físico, e existe o céu, as regiões celestiais, o céu espiritual, onde estão os demônios, onde os demônios estão transitando. Depois nós vamos falar sobre isso, para entender o reino. Então Deus criou os céus. Paulo fala que ele foi arrebatado ao 3º céu, o paraíso. Gênesis 2:5-7. Isso aqui é bem interessante, ó. Guarde bem isso aqui, ó. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Pode ir. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, até aqui. Deus criou a terra, era um caos, sem forma e vazia. Deus criou com as suas mãos a terra. A terra ainda não tinha brotado as árvores, porque não tinha homem para cuidar, o homem foi feito no 6º dia. Então somente um vapor regava a terra. Olha que coisa linda, irmãos, interessante. Não tinha quem cuidasse da terra para Deus. Está aqui. Não tinha um governador para a colônia da terra. Lá nos céus Deus fez anjos, espíritos. Os anjos não têm corpo. A Bíblia fala, Jesus fala que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Os espíritos, eles não comem, eles não sentem prazeres terrenos, como beber, comer. Eles não têm corpo. Por isso que um demônio, depois nós vamos falar sobre isso, para ele poder tentar sentir algum tipo de prazer, ele tem que entrar num corpo, ele tem que incorporar em alguém. Aí quando ele incorpora, ele pede cigarro, ele pede bebida, pede sangue. Porque ele não pode ter essas sensações, porque são espíritos, são anjos caídos. Então lá no céu, Deus é espírito, guarde bem isso.
O próprio Deus é espírito. Os anjos são espíritos. E aí quando Deus forma a terra, cria a terra, não tinha ninguém ainda para cuidar da terra, para lavrar a terra. E aí no sexto dia, Deus pega da própria terra que Ele criou, da própria terra, os elementos da terra, faz ali um boneco de barro, e Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Irmãos, o homem é o cume da criação de Deus. E Ele fez o homem a imagem dEle, semelhança dEle. Adão, quando ele sai daquele pó da terra formado por Deus, e Deus sopra o fôlego de vida, que Adão se torna alma vivente, irmãos, ali estava alguém terreno, com corpo, mas parecido com Deus, a imagem do rei, parecido com o rei. Guarde isso aqui, depois nós vamos tratar disso. A imagem de Deus resplandecia em Adão. E depois que Deus criou Adão, disse para Adão: domine sobre a terra. Deus deu todo o domínio da terra para Adão. Adão era o governador da terra. Adão era o príncipe do mundo. Deus deu o mundo para Adão cuidar. E a Bíblia diz que todos os dias à tarde, o rei deixava a sua corte real no céu. Claudinei, aleluia, eu vou lá visitar a minha imagem, a minha semelhança. E Deus vinha, aleluia, todas as tardes para conversar com Adão, aleluia, para ter comunhão com Adão, aleluia, glória a Deus. Deus teve alegria naquela criação. Adão era inteligente, Adão conversava, Adão se parecia com Deus, Adão refletia a imagem de Deus, e Deus estava feliz, Deus estava alegre. Adão era o governador da terra, e Deus deu tudo para Adão, a terra, tudo, os animais. E tanto que que quando Deus formou Adão, falou: Adão, está aqui os animais, você vai dar nome para eles. Quem dá nome, irmãos? Quem dá nome é o dono, é o responsável. Se você vai dar um cachorrinho para o seu filho, você quer que ele dê o nome para o cachorrinho, para o gatinho? Quem dá nome é o dono, é o governador. Deus é o Senhor por excelência, porque Ele é o Criador, mas tudo isso Deus deu para o homem. E aí Deus vinha ter comunhão com o homem todos os dias. A Bíblia diz que na viração do dia, na tarde, Deus vinha ter com o homem. Deus deixava o reino dos céus e vinha na terra visitar o homem. Nós somos, irmãos, a imagem e semelhança do nosso Rei. A imagem e semelhança de Deus. Semana que vem eu continuo daqui. Muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho. Para chegar, irmãos, na igreja, que veio Jesus, o Rei da Glória. E nós somos os súditos desse reino. A igreja, louvado seja o nome do Senhor, é o que vai dar continuidade para resgatar o reino de Deus. Aleluia, nós vamos colonizar, aleluia, porque o Rei nos mandou, glória a Deus, só para vocês entenderem, glória a Deus. Nós estamos aqui como igreja, e nossa missão não é só vir aqui uma vez por semana e adorar e vai embora para casa. É muito maior o nosso chamado, a nossa missão do que isso. Ficamos em pé, meus irmãos, glória a Deus.
Nós vamos orar. Glória a Deus. Que nós possamos entender, irmãos, o que é o reino. Fazer parte do reino. Sermos súditos do reino. E mais do que súditos, nós somos filhos do rei. Privilégios, com heranças. Depois nós vamos falar das nossas heranças, dos nossos privilégios, dos nossos direitos, como súdito do rei. Eu quero orar pela sua vida. Temos uns minutinhos aqui, irmãos. Quem quiser oração, quiser vir aqui à frente, ó, tem uma frente aqui bem ampla, que sentiu essa mensagem no teu coração, pode vir, nós vamos orar. Enquanto o Ministério de Louvor canta, glória a Deus, nós vamos orar. Aleluia. É um privilégio servir a Deus no reino. É um privilégio, irmão, ser participante do reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus ensinou que seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Pode vir aqui à frente, irmãos, pode vir, pode vir. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Viver o reino. Trazer o céu para a terra. Por isso que Jesus disse, venha o teu reino. E quando Jesus ele chegou aqui na terra, a primeira mensagem de Jesus foi, é chegado o reino dos céus. É a primeira mensagem dele. João Batista, a primeira mensagem de João Batista no deserto é, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já está aqui. O reino dos céus desceu. Isso nós vamos ver aqui ao longo da mensagem. Glória a Deus. Nós possamos viver como filhos do Rei. Obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Ter uma vida de santidade. Uma vida séria diante de Deus. Para não sermos religiosos. Os religiosos estão sendo enganados. Os religiosos, às vezes, não vão para o céu. Eles vão ficar aqui. No dia do arrebatamento, os religiosos vão ficar aqui. Quero viver como filho do Rei. Eu quero ter uma vida de filho do Rei.